Olá, amigos, aqui é o Arthur novamente e a gente vai continuar o tutorial de semana passada. Semana passada a gente aprendeu juntos aqui no Blender como navegar pela cena, como criar alguns objetos simples, como esferas e cubos e planes, né, no caso. A gente aprendeu também a colocar algumas texturas, tanto texturas geradas pelo próprio computador, como esse xadrez, como texturas de madeira, que a gente baixou no site Polyhaven, e também a gente aprendeu colocar aquele fundo, né, HDRI, que é um fundo que ilumina a nossa cena, né? Além disso, a gente aprendeu a trabalhar um pouquinho dos materiais. A gente fez um material autoiluminado, a gente fez aqui alguns materiais metálicos, esse material que é como se fosse uma bola de bilhar, polido, só que sem aquele reflexo metálico. Enfim, trabalhamos bastante coisa. Mas hoje a gente vai ampliar isso aqui, tá bom? A ideia agora a gente vai colocar objetos nessa cena. A gente já tem uma mesa, isso aqui é como se fosse uma cozinha, né? Então a gente vai colocar aqui nessa mesa coisas que teria numa cena de café da manhã, tá? Então hoje a gente vai modelar alguns objetos, eu quero que vocês fiquem comigo. Provavelmente esse tutorial vai ser um pouquinho menos longo do que o anterior, porque o anterior deu 1 hora, fica muito cansativo, né? Mas a gente vai soltando os vídeos à medida aí das possibilidades, tá bom? Então, primeira coisa, essa cena aqui eu vou disponibilizar para vocês. Quem não quiser seguir a primeira parte do tutorial, que eu recomendo bastante, né? Que ainda não aprendeu nada de Blender, eu vou disponibilizar a cena, vou deixar o link aí na descrição. Porém, não vou conseguir disponibilizar nem a textura do fundo, nem a de madeira, né? Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver onde eu baixei essas texturas, no site Polyhaven, tá? Mas fica a critério de vocês, vocês podem baixar as suas próprias texturas, formato JPEG, PNG, enfim, BMP, a maioria dos formatos aqui é aceita, tá? Então, eu vou começar deletando essas bolinhas aqui. Há uma novidade também, aqui do lado esquerdo, gente, vai aparecer tudo que eu estiver fazendo no mouse e no teclado. Eu vou falando para vocês também, mas é bom que aqui vai aparecendo, né? Então, vou deletar essas bolinhas aqui. Os materiais que eu criei com elas vão ficar salvos, tá? Mas eu vou deletar elas aqui só para a gente deixar a mesa limpa, né? E começar a trabalhar. Ixi, tem uma coisinha branca ali, vamos ver o que que é. Eu não lembro de ter feito isso aqui. Ah, é o like. Já vou aproveitar e pedir para vocês aqui deixarem o like de vocês, tá? Se vocês gostarem desse conteúdo, se for útil para vocês, deixa o like, que o like ajuda bastante o vídeo a ser encontrado por outras pessoas, né? E dito isso, eu já vou ensinar mais uma coisa para vocês. Como que eu faço para esconder um objeto? Eu aperto H no teclado, H de inglês do hide, tá? Então, já falei do nosso like, né? Vamos apertar o H aqui para esconder, tá bom? Voltando à cena aqui. O que tem no café da manhã? Geralmente a gente vai ter pratos, não vai? Para colocar uma fatia de mussarela, um pão, alguma coisa assim. Então, o primeiro objeto que nós vamos modelar juntos vai ser um prato, tá? Semana passada a gente aprendeu aqui utilizar formas primitivas, né? O cubo, o plane para fazer o piso, né? E as bolinhas. Porém, hoje a gente vai aprender uma coisa um pouquinho mais sofisticada, um tipo de modelagem mais sofisticada, tá? Então, a gente vai começar aqui apertando Shift A para inserir um novo objeto. Então, Shift A, eu vou pegar aqui um Circle, tá? Circle. Vamos clicar nele aqui. E vai aparecer um círculo enorme aqui, ó. Não faz nada por enquanto. Tá vendo esse menuzinho aqui? Aqui a gente tem acesso às propriedades do objeto que a gente está criando. No caso do círculo, eu vou clicar aqui e eu vou colocar menos vértices para ele, tá? Ele está com 32, eu vou colocar aqui em torno de 12, já está uma quantidade boa. Outra coisa, o raio. O prato geralmente vai ter aí uns 30 centímetros, um pouco menos. Então, o raio é metade disso, né? Eu vou colocar 0,15 aqui, 15 centímetros, tá? Por fim, aqui no Fill Type, que é como que ele vai preencher o círculo, a gente vai colocar N-ágono, tá? Não é a melhor opção, o N-ágono, mas para a nossa modelagem, depois a gente vai consertar ele. Vocês vão entender por quê. Então, eu vou clicar em N-ágono. Já está ali o nosso círculo, só que ele está dentro da mesa, né? Porque o cursor está no centro da mesa e o objeto sempre é criado onde está o cursor, tá bom? Vou recolher esse menuzinho aqui.
E agora, na hora que eu mexer esse círculo, vocês vão ver que vai sumir esse menu. Então, é uma dica já. Sempre que você for criar uma coisa nova, a partir de uma primitiva, faz todos os seus ajustes primeiro, para depois começar a movimentar, escalar, girar, enfim, né? Então, agora eu vou dar um GZ, né? Nosso atalho para mover para cima aqui em Z. Eu vou deixar ele meio alto assim, ó, em cima da mesa, porque é para a gente poder modelar ele, tá? E agora vamos juntos começar a modelar. Isso aqui, por enquanto, é um pratinho bem simples, bem sem vergonha, né? Não tem nada aqui, não tem nem espessura, tá vendo? Então, nós vamos precisar trabalhar juntos aqui para dar alguma espessura para esse prato. E para dar espessura para esse prato, como que a gente vai fazer? A gente não vai conseguir fazer aqui nesse modo de objeto. Eu já usei o circle de propósito, porque eu poderia ter usado um cilindro, por exemplo, para fazer o prato. Mas a ideia aqui é que a gente vai modelar isso aqui, tá? E aí, a gente vai precisar ir para o modo de Object aqui, que a gente vai no modo Edit. Aí, mais uma dica legal para vocês, o modo, você apertar o Tab aqui, você alterna entre o modo de objeto e o modo de edição, tá? No caso do modo de edição, a gente vai conseguir mexer nas partes que compõem o objeto, né? A gente não falou disso ainda, mas todo objeto 3D, eu vou entrar no modo de edição, ele é composto de vértices, arestas e faces, né? Então, a gente vai ter que trabalhar em cima desses vértices, arestas e faces para construir nossos objetos. Nesse momento aqui, a gente tem apenas uma face nesse objeto. Eu estou aqui agora no modo face, aqui em cima. Essa face, ela tem um monte de pontinhos que são interligados para gerar essa face, né? E ele não tem espessura, não tem nada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é gerar aquele formatinho do prato, né? Com aquela curva ali, aquela curvinha lá, como se fosse um prato fundo, alguma coisa assim, né? E para isso, eu já estou com a minha face selecionada aqui. Se vocês não tiverem, vem aqui para o modo face, depois clica aqui para selecionar a face. E a gente vai fazer uma operação chamada Inset, tá? Deixa eu deixar o mouse ali na opção normal também dele. Essa opção Inset, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar a face e vai escalá-la para dentro, sem mover para cima, para baixo, nada. Só vai escalar ela para dentro, tá? Então, a gente vai apertar I no teclado. Apertei I. Isso aqui vai ser a borda do nosso prato, tá? Aquela primeira borda lá. Aí, eu fiz a primeira borda. Agora, eu quero descer essa borda um pouquinho, né? Eu fiz o inset, agora eu vou descer a borda. Para isso, eu vou deixar uma vista meio de lado, assim, ó. Eu girei aqui com o botão do meio do mouse, né? Fiz o Warped. E agora eu vou dar GZ. Ah, calma aí. O meu aqui está com a opção chamada Proportional Edge ativada. Então, agora vamos de novo. GZ. Essa opção depois eu vou ensinar para vocês, é muito útil, tá? Então, ó, desci um pouquinho a bordinha aqui. Aí dá para a gente já ver mais ou menos como está ficando, tá vendo? Descemos a borda, né? Agora eu vou fazer aquela saliência que afunda mais do prato. Para isso eu vou dar outro inset aqui, ó, e um pouquinho mais. E vou mover agora para baixo de novo, GZ. Aí, mais ou menos isso, né? Certo? Então a gente tem o nosso prato tomando forma aqui. Porém, ele ainda é uma casquinha, né? Tá vendo que não tem espessura nenhuma? Para criar essa espessura, tem alguns jeitos, tá? A gente poderia fazer aqui no próprio modo de edição, mas eu quero ensinar um jeito prático para vocês, que é usando uma modifier. Então, beleza, a gente fez aqui o básico do prato. Vamos sair do modo de edição apertando Tab no teclado. E agora a gente vai aqui nas modifiers, aqui ó, modifiers, tá vendo? Modifiers. Ele por enquanto não tem nenhuma modifier. A gente vai clicar em Add aqui, ó. E aí a gente pode procurar na lista aqui, ou a gente pode digitar. No caso, eu vou digitar aqui com vocês, ó. Solidify. Procurei essa modifier. Solidify. Vamos clicar nela. Essa Solidify, ela é justamente para esses casos, onde você só tem uma casquinha e você quer dar uma espessura para ela. No caso aqui, ó, como ela deixa o nosso prato grosso. O prato não é tão grosso assim, né? Então, o que eu vou fazer com esse prato? Eu vou pegar aqui no thickness. Thickness é grossura, espessura. Ele está como se fosse 1 centímetro. 1 centímetro é muita coisa para um prato.
O prato vai ter aí seu 0,3 milímetros, né, 3 milímetros, alguma coisa assim. Então, aqui onde está 0,01, a gente vai clicar e pôr 0,04. Eu acho que vai ficar legal, 4 milímetros, tá? E com isso, a gente ganhou aí um prato de proporções razoáveis, né? Não é tão fundo e uma espessura razoável. Acho que até pôr 3 aqui, né? Vamos pôr 3 aqui. De vocês, depois dá uma conferida aí, tá? 3 milímetros. Ok. Agora, esse prato aqui tem um outro detalhe. Tá muito quadradão, não tá? Assim, parece que foi um prato talhado, né? Uma coisa meio complicada de a gente pensar na fabricação disso. Existem pratos quadrados, mas mesmo eles não são tão quadrados assim, ó. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, tão assim forte, não existe no mundo real normalmente, tá? Sempre tem algum arredondamento. Então, para isso, a gente vai usar uma outra modifier por cima dessa. E o bom da gente trabalhar com modifier, gente, que a gente pode sempre voltar aqui, mexer na espessura, mexer nesse offset, se a gente quiser, né? Enfim, dá para a gente fazer ajustes, tá? Então, eu vou dar um Add Modifier aqui. Nós vamos procurar uma modifier muito especial, muito usada, chamada Subdivision Surface. Vamos clicar nela. Essa modifier, ela é muito, muito especial. Por quê? Ela pega, no caso ali, eu vou usar a rodinha do mouse aqui, ela pega uma face e ela corta o ângulo dessa face na metade e subdivide ela em 4, tá? Então, por exemplo, eu vou até mostrar uma outra coisa legal para vocês aqui, para a gente saber com quantas faces está o nosso objeto. Eu vou vir aqui, ó, em Overlays, e vou clicar aqui em Statistics. Tá vendo, ó? Então, agora, eu tenho aqui o objeto 1 de 9, ele tem 62 faces nesse momento. Na hora que eu pegar o Levels aqui, aumentar para 1, por exemplo, tá vendo que ele foi de 62 para 260? Então, ele quadruplica praticamente a cada iteração. E com isso, ele vai conseguir suavizar e gerar superfícies redondas. Então, o nosso prato, como já ficou bem mais interessante, né? Eu vou deixar aqui, ó, com 3 iterações. Não é muito bom nunca você passar de 4, 5, porque isso aqui é exponencial, tá, gente? Ele vai, como a gente falou, cada vez ele multiplica por 4. Então, rapidamente, você chega em milhões de faces, né? Aqui, por exemplo, eu comecei com 200, já estou com 4.200, tá vendo? Com 3 iterações. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Já está o nosso prato razoavelmente redondo, só que se eu chegar bem perto, ó, vocês vão ver que ainda a gente consegue enxergar as faces. Se eu diminuir aqui, vai ficar mais visível ainda. Tá vendo que dá para ver as faces? Então, a gente vai usar uma outra estratégia aqui, que é clicar com o botão direito e trocar o shade disso para Auto Smooth, tá? Esse é um shading que ele vai deixar o nosso prato mais suave ainda, tá bom? E aí, essas divisões entre as faces somem. Eu vou deixar com 3 iterações aqui. 3 iterações, ó, como já ficou bem bonito. Um prato aí com 4.000 faces já está bem legal. Só que vocês vão notar uma coisa. A gente perdeu bastante dos ângulos, né, desse prato agora. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Né, já está bonito, é um prato que já daria para ser usado, inclusive. Né, a gente pode pôr um material nele depois. Porém, é um prato que ele perdeu muito detalhe, ficou muito redondo, muito suave. E é bom a gente ter um pouquinho de detalhe ali, né? Então, eu vou ensinar uma maneira de fazer detalhes aí para vocês. Tem algumas maneiras, tá? Eu vou ensinar uma delas que é uma maneira também não destrutiva, um fluxo não destrutivo. Que é a seguinte, a gente vai entrar no modo de edição novamente. Lá no modo de edição, aquelas modifiers que a gente colocou, elas somem, tá? Elas ficam aparecendo visivelmente aqui, mas a gente tem acesso ao objeto original. Então, eu não quero, por exemplo, arredondar demais o fundo, né? Não quero arredondar demais o fundo aí. Como que eu vou fazer para não arredondar muito? Eu vou, já está na verdade selecionado aqui, mas eu vou aqui nesse modo das arestas. E esse modo das arestas, ele seleciona, como diz o nome arestas, né? Então, a gente vai apertar Alt no teclado, junto com o botão esquerdo em cima de uma das arestas aqui, ó. Para a gente pegar o anel todo de arestas, né? Isso aí a gente chama de Edge Loop, tá?
Então, a primeira parte que eu vou fazer aqui, eu vou usar um outro atalho agora, que é o Shift E, que ele vai, é a mesma coisa que eu clicar aqui em Edge, Edge Crease, tá vendo? Shift E. Ele vai controlar o tanto que vai arredondar isso aqui. Shift E, aqui, vamos lá, Shift E. Aí você vai controlar, tá vendo? O tanto que vai ser arredondado. Quanto mais longe você vai afastando, menos ele vai arredondar, tá vendo? Eu vou deixar um pouquinho mais perto para ter um leve arredondamento, mas não tanto. Ó como já ganhou mais personalidade o nosso prato, tá vendo? O fundo ficou bem mais definido, né? Ele tinha ficado muito arredondado aquela hora. Vamos fazer o mesmo processo agora aqui, ó, nesse intermediário. Aperta Alt, botão esquerdo, vocês vão conseguir pegar o anel todinho aí. Shift E. Ó como a gente consegue criar uma definição bem legal aqui, ó. Tá vendo? Né? Então a gente criou uma definição bem mais interessante para o nosso prato. E eu acho que eu poderia deixar um pouquinho mais para cima aqui. Eu vou apertar o Alt para pegar essa parte toda. E vou dar um GZ aqui para subir um pouquinho mais essa inclinação, tá? Aí acho que ficou mais realista, né? Tá vendo? Então o nosso prato já está bem mais interessante, né, gente? Só vai ter um detalhe de sombreamento que tem vezes que vai ficar mais visível ou não. Que é a parte central aqui do prato. Quase que nesse modelo não está dando para ver. Deixa eu ver se colocar no modo sólido vai ficar mais visível. Ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui ó, esse padrão, tipo um guarda-chuva, um negócio assim? Por que que isso acontece? Porque a gente, quando vai aplicar aquela modifier Subdivision Surface, a gente vai cortar as faces. Mas, como era uma face que tinha 12 lados, ela é uma face que fica imprevisível o resultado. Não fica legal, tá? Já adianto para vocês. Geralmente, faces com 3 lados ou heniágonos, que seria essa aqui com mais de 4 lados, não fica legal o arredondamento. Como que a gente faz para assim, reduzir esse problema? Esse problema sempre vai dar em partes que tem curva, tá? Então, no caso, aqui no fundo, a gente tem uma curva, não tem? Cadê minha... Aqui ficou meio invisível, tá vendo? Se eu apertar Shift Z, eu vejo aqui o aramado. Então, essa parte aqui, ela tem uma curva que está vindo daqui para cá, ó, tá vendo? Tem um ângulo. Daqui para lá já é um ângulo reto. Então, uma coisa que a gente vai fazer aqui para consertar isso, a gente vai selecionar todas as arestas aqui embaixo e a gente vai fazer um inset nelas. Apertar aí. Vamos fazer um inset aqui e deixar bem pequenininho aqui no meio. Tá? Bom, então agora após essa intervenção que a gente fez aqui, ó, vocês estão vendo que ele está criando já no outro lado, né? Por que que ele está fazendo isso? Porque a gente usou aquela modifier Solidify, tá? Então, tudo que eu fizer aqui, ele vai automaticamente refletir no outro lado lá. Ixi, fiz bobagem aqui, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui, Ctrl Shift Z, isso. Um detalhe, Ctrl Z ele desfaz a ação, Ctrl Shift Z volta, tá? Então, vou pôr 0.003 aqui, o 04. Beleza. Se eu der o Shift Z, ele vai voltar a ficar sombreado. E aí, vou sair do modo de edição, vocês vão ver que aquele defeitinho, aquele padrãozinho meio guarda-chuva, praticamente sumiu, né? Então, é uma dica aí de modelagem que a gente vai aprendendo. Pessoal, eu vou voltar aqui para o modo renderizado, lembrando que eu posso apertar Z, Rendered, né? Lembra também, quando você for para o modo renderizado, salva o seu arquivo antes, tá? No meu caso aqui, eu vou salvar já com outro nome aqui, mesa 2 finalizada, para a gente ter nesse arquivo, depois eu vou disponibilizar para vocês também. Ok. Vamos fazer um material para esse prato aqui? Eu acho que esse prato aqui já está mais que bom, né? Vamos fazer um material para ele? Eu posso fazer um material novo ou posso começar a reaproveitar materiais. No caso, eu vou fazer um novo, mas eu já vou fazer um com um capricho um pouquinho maior. Então, vou dar um New aqui. Vou deixar a cor base branca mesmo.
E aqui no Office a gente vai deixar em 0, tá? Para ficar aquela porcelana bem polida mesmo. Se vocês quiserem deixar um pouquinho menos de 0, 0.02, assim, ó, 0.1, aí vai ficar uma porcelana, mas com um pouquinho menos de brilho, tá? Mesmo assim, olha como ela fica bonita, tá vendo? Ó? Uma porcelana branquinha com bastante aí polimento, brilho, tá? Então eu vou fazer uma coisa, eu vou dar um nome para ela. É uma prática muito legal você dar nome para as coisas. Porcelana, tá? E aqui eu vou dar um nome para esse negócio também, prato. Senão fica tudo ali, tá vendo? Sem nome. Na primeira aula a gente não se preocupou com isso, que a gente está com muita coisa para aprender. Né? Mas agora a gente já está aí mais capacitado, então a gente vai puxar um pouquinho a orelha de vocês nisso aí, tá bom? Então a gente fez aqui um prato, certo? Com essa mesma técnica aqui do prato, a gente vai conseguir modelar coisas parecidas. Por exemplo, um bowl de sopa, um copo, né? Coisas desse tipo aí, todas dá para você fazer utilizando uma técnica bem similar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu prato de lado aqui e eu vou dar aqui 5 minutos para vocês pausarem o vídeo, né? E tentar modelar ou um bowl de sopa ou um copo, tá? Tenta fazer aí vocês com todas essas técnicas que a gente aprendeu. E aí depois eu vou voltar e aí a gente vai modelar junto, tá? Pronto? Já modelaram aí? Passou os 5 minutos? Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um GY aqui para mover meu prato para longe aqui um pouco, tá? GY. Aqui quando eu estou navegando, eu não estou falando mais os atalhos, tá, gente? Porque isso aqui é a primeira aula lá, né? Então não vou ficar falando direto os atalhos de navegação não, tá? Só lembrando muito rapidamente, botão do meio, PAN, Shift com o botão do meio apertado. Na verdade, esse é o PAN, o outro é o Orbit, né? Zoom, que é a rodinha do mouse, e é isso, tá? Vamos lá. Vamos modelar agora um bowl de sopa, tá? O bowl, a mesma coisa. Eu vou dar um Shift A, Mesh, Circle. Só que esse círculo agora, eu até tinha dado uma pausa no tutorial, que deu um errinho. Eu troquei ele aqui para 8 vértices, e o raio eu coloquei 7,5 cm, que vai dar 15 de diâmetro. Mais ou menos que um bowl geralmente tem mesmo, tá? E N-agro, papapá, legal. Agora eu vou dar um GZ, vou mover ele aqui um pouquinho para cima, tá? Mais um pouquinho, né, GZ, para ficar igual a gente fez ali com o nosso prato. Bom, o bowl de sopa, a gente vai fazer uma técnica parecida, porém a gente vai começar aqui com a face como se fosse lá de cima. E aí a gente vai descendo ele para criar o contorno, tá? E aí a gente vai aprender uma técnica nova aqui também que vocês já vão entender. Bom, qual que é a ideia aqui? Eu vou, em vez de eu fazer o inset igual eu fiz lá com o prato, eu vou fazer uma extrusão aqui, ó. Vou apertar o E. Apertar o E. Ah, mas eu estou no modo de objeto, né? Vamos apertar Tab para entrar no modo de edição, tá? Então, no caso agora, eu vou apertar o E aqui e vou fazer uma extrusão para baixo aqui, tá? Esse tipo de extrusão que eu estou fazendo aqui não é ideal porque a face está virada para cima. Mas não tem problema que depois já é uma coisa que eu vou ensinar para vocês como consertar também, tá? Essa face aqui, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai escalar ela, apertando S, para o que seria ali a largura mínima do bowl lá embaixo, tá? Então a gente escalou ele aqui, ó, para a largura mínima. Eu acho que ele está até muito alto, né? Vou dar um GZ aqui para diminuir um pouquinho essa altura. Eu acho que a gente pode deixar mais fininho um pouquinho, né? Esse pouquinho aqui. Beleza. E aqui eu vou fazer mais uma extrusão, apertando o E, para ele ir para baixo, fazer aquele pezinho, né? Vou apertar o E aqui, ó, fazer o pezinho, tá? Tá meio estranho ainda, mas já vai tomar forma, tá bom? Então fizemos o pezinho, e agora que a gente tem essa face aqui embaixo, o pezinho geralmente ele dá uma entradinha para dentro, né? Então a gente vai fazer aquele inset, lembra que a gente fez? Inset, vai fazer um inset aqui. Vou girar um pouquinho a vista. E agora a gente vai fazer uma extrusão para cima. Fazer uma extrusãozinha aqui, ó. Escalar ela um pouquinho para cá também, apertando S.
Então, extrusão, sempre atalho E, tá? Lembrando que ele está mostrando aqui do lado esquerdo. Ok, então a gente fez aqui. Lembra aquele detalhe que eu falei da outra vez, que a gente diminuía a facezinha ali para não dar aquele problema de sombreamento? Então faça um último inset aí, ó. Deixar uma facezinha pequenininha lá, tá bom? Então é isso. Aqui está pronto. Agora, aqui em cima, a gente vai fazer de uma maneira diferente do que a gente fez no outro tutorial, tá? Eu vou deletar essa face de cima aqui, mas antes, na verdade, eu vou fazer um inset nela. Então, eu vou pegar a face de cima e já vou fazer um inset aqui, ó, da largura do bowl, tá? Fazer esse inset aqui. E agora, eu vou fazer uma extrusão lá para baixo, acompanhando aquela da outra lateral. Então, eu vou fazer um E, vou mover aqui para baixo, mais ou menos para a mesma altura aqui, ó. Ficou muito GZ, ó. Deixa na mesma altura. E agora eu vou escalar ela para dentro aqui, ó. S. Chegou aqui, eu tenho que mover mais para dentro, né? Aqui vai ser um pouquinho difícil de ver. Então, eu vou colocar na vista 1, por exemplo, e vou dar o Shift Z para a gente ver o arame, tá? Que a gente vendo o arame, a gente vai ver aqui o alinhamento, tá vendo? Ó, a espessura. O meu, eu quase acertei, tá vendo? Ela ficou quase correta aqui. E aqui nesse fundo, agora a gente vai dar um I para fazer aquela correção também, igual a gente fez lá embaixo. A gente está usando a técnica um pouquinho diferente, né, do que a gente fez da outra vez. Mas vocês vão ver por que a gente está fazendo isso. Agora, eu quero arredondar as paredes desse bowl, para ficar aquela cuiazinha, né? Para fazer isso, eu vou ensinar uma técnica aqui para vocês, que é a técnica de cortar loops de edges nas coisas. Então, eu vou dar o Shift Z de novo. E aí nós vamos fazer uma coisa, nós vamos cortar tanto por fora quanto por dentro, tá? Então, eu vou dar aqui, ó, Ctrl R, Ctrl R. Se vocês quiserem olhar aqui, ó, Mesh, deixa eu lembrar aqui. Eu acho que é em Edge, é porque eu quase não uso esse menu, tá? Então, aqui no Edge, a gente vai ver aqui, Loop Cut and Slide, tá vendo? Essa opção aqui, ó. A gente vai dar um Ctrl R, a gente vai mexer o mouse até aparecer aquele anelzinho. Apareceu, eu vou girar a rodinha do mouse aqui, para dizer quantas subdivisões vai ter aqui, tá? Eu acho que umas 3, assim, já vai dar legal. Tá? Aí, fazendo isso, eu agora vou clicar. O segundo passo, ele permite que eu dê uma mexida aqui, tá vendo? Mas eu vou apertar esse aqui no teclado para não mexer em nada. E vou fazer a mesma coisa para dentro aqui agora. Ctrl R, 3 subdivisões, clica e dá um ESC, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa do meio aqui, ó, com Alt. Lembra que eu usei o Alt e o botão esquerdo, né? A gente vai pegar essa do meio e a gente vai escalar ela. Mas se eu simplesmente escalar ela com essa aqui, ó, ela escala sozinha e todo o resto fica parado, né? Então, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai... eu vou acho que até pegar do meio interna também, apertando Shift, Alt. Eu vou pegar as duas do meio, tá vendo? Agora a gente vai usar uma opção que ela chama Proportional Editing. Quando você faz uma escala, um movimento, um giro, ela move um pouquinho o que está em redor ali, que é muito legal. Essa opção é muito especial. Então, eu vou clicar aqui em Proportional Editing, tá? E agora eu vou apertar o S. Sempre que a gente vai fazer escala, lembra que eu falei no outro tutorial? Deixa o mouse um pouquinho mais longe, ou rotação também. Então, agora eu vou apertar o S aqui, ó. Tá vendo que está escalando tudo? Por que está escalando tudo? Porque está muito grande o Proportional Edge. Eu vou usar a rodinha do mouse para cima aqui, ó, para ir diminuindo a influência, tá? Aí, eu acho que agora aqui eu cheguei no que eu queria. Ó, que legal. Proportional Editing. Então, aí você vai mexendo para influenciar do jeito que você achar legal, tá? Aí, eu acho que assim tá muito legal. Tá bom? Aí, tá aí a nossa cuia.
Tá bem quadradona ainda, né? A gente vai usar técnicas igual a gente fez com a outra opção lá. Mas por agora a gente já tem um rascunho bem legal, né? Vamos sair do modo de edição, mas antes, lembra que eu falei lá no começo que a gente fez a extrusão para baixo, podia dar um problema? Nesse caso aqui, vamos garantir nosso lado. A gente vai apertar um A para pegar tudo, tá? A gente vai fazer uma opção para limpar a malha, caso a gente tenha feito algum erro. Às vezes você manda fazer um inset e esquece de mexer, aí fica ali duplicado, enfim, dá uns problemas. Então a gente vai limpar a malha apertando M de Maria e põe aqui by distance. Aí, se tiver algum problema, ele vai falar que removeu alguns vértices, né? Aqui você pode controlar a distância, mas geralmente quando é problema desse de modelagem, nem precisa mexer, tá? Então, limpei. Agora eu também tenho que mexer no lado das faces, porque a face estava apontando para cima e eu fiz uma extrusão para baixo. Então, pode ser que eu fiquei com as normais, a gente chama de normais de face, o lugar que a face aponta ficou invertida. Nesse caso, eu vou fazer o que aqui? Vou aqui em Mesh, Normals, Recalculate, ou Inside ou Outside. Geralmente é Outside, tá? Porque aí as faces vão ficar viradas para fora. Como se ele é um objeto, ele é uma casquinha, para dentro é uma casquinha, e para fora é onde as faces estão apontando, onde você vai visualizar. Recalculate Outside. Aí ele recalculou. Se tivesse algum defeito, ele ia agora consertar, tá bom? Ok, gente. Vamos sair do modo de edição, vamos para o modo de objeto. Lembra que a gente faz aquele lance de arredondar a visualização? Botão direito, Shade Out Smooth. Já melhorou, né? Só que como tem ângulos muito fortes aqui ainda, ele não vai ficar plenamente redondo. Mas aqui, por exemplo, já arredondou esse ângulo que era menor, tá? O legal é que você pode controlar esse ângulo. Aqui está em 30, se aumentar, ó, ele vai arredondando cada vez mais, tá vendo? Mas o 30 geralmente é uma boa pedida, tá? Uma boa opção. O que a gente vai fazer agora? A gente não vai usar Solidify, porque vocês viram que a gente modelou já sólida essa aqui, né? Mas a gente vai adicionar aquela Subdivision Surface. Mais uma dica para vocês. Se você tiver com o objeto selecionado e apertar Ctrl 1, por exemplo, ele adiciona Subdivision Surface com uma divisão. Se eu der Ctrl 2, ele adiciona com duas divisões, tá? Aí, duas divisões, olha como ficou linda a nossa cuia aqui já. Bem próximo do que a gente queria, né? Essas duas subdivisões. Talvez 3 também, para ficar parecido com o outro lá. Aí, com 3 vai ficar um sombreamento aí bem legal, bem perfeito, tá? Gente, um detalhe, eu estou trabalhando aqui no modo renderizado, porque a minha máquina tem a GPU e tal, ela aguenta trabalhar nesse modo renderizado. Se a máquina de vocês for um pouco mais simples, não tiver às vezes uma GPU dedicada, não trabalha no modo renderizado que vai ficar pesado. Trabalha no modo sombreado aqui de material ou até no modo sólido, né? Para modelagem, o modo sólido é muito bom, porque ele mostra aí o sombreamento bem legal, tá? Ok. Eu acho que essa cuia aqui a gente não precisa refinar praticamente nada, mas vamos supor que eu quisesse deixar menos arredondado aqui esse fundo, né? Lembra que da outra vez a gente usou um modo não destrutivo. Eu vou ensinar para vocês agora um modo que a gente chama de destrutivo. Por quê? Porque eu vou mexer na malha, eu vou adicionar coisas aí, então eu vou estar, de certa forma, destruindo minha malha. Sempre que eu for fazer isso, uma coisa que eu recomendo para vocês, sai do modo de edição, vocês vão duplicar o objeto. Shift D para duplicar, lembra? Shift D, ó. Agora eu vou apertar o ESC no teclado para ele não mover. E vou esconder esse que eu dupliquei aqui. Eu vou apertar H para esconder. Beleza. Se eu perder esse aqui, eu vou pôr aqui, ó. Cuia base ou original. Se eu perder, fizer alguma bobagem aqui, eu tenho para onde voltar. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Agora a gente já fez nossa cópia de segurança. A gente pode ir lá no modo de edição. E aqui, gente, a primeira forma de controlar o arredondamento era fazendo o Shift E, né? Pegava aqui a Edge, Shift E e ia controlando. Só que isso aqui nem sempre me dá um controle muito absoluto, tá? Então, outra forma que tem é adicionando malha. Por quê? Por exemplo, eu tenho um ângulo grandão aqui. Se eu colocar uma malha bem pertinho aqui e outra aqui, ele não vai conseguir arredondar tanto, porque ele vai dividir não o ângulo total, mas só aquele ângulo
ali daquele pedacinho, né? Então, se eu der aqui um Ctrl R, lembra que a gente usou para fazer os anéis? Eu vou dar um Ctrl R aqui, ó, e vou mover para baixo, vocês vão ver que automaticamente ele também vai controlando ali o arredondamento. Então, eu vou deixar esse aqui mais ou menos assim. E aqui embaixo também é a mesma coisa, ó. Se eu quiser, eu posso fazer um Ctrl R aqui, nesse anel aqui, ó, Ctrl R, e eu posso vir com ele aqui mais para perto da bordinha, para controlar o arredondamento, né? Aqui talvez também caberia, vamos dar mais um Ctrl R aqui, ó, Ctrl R nesse meio aqui, ó. Olha como eu consigo deixar bem mais definido, bem legal, tá vendo? Não estou falando que precisa ser assim definido não, tá, gente? Mas é uma opção para a gente ter umas bordas mais fortes. Aqui, ó, a borda está bem fraca também aqui em cima, tá vendo? Que ele arredondou muito. Vamos fazer um Ctrl R aqui, ó, Ctrl R aqui. E aí eu vou deixar ele mais ali, assim, para deixar uma bordinha um pouquinho mais forte. E a mesma coisa lá dentro. Lembrando que se lá dentro ficar muito ruim de visualizar, porque a malha às vezes entra dentro da outra, você pode dar um Shift Z. Às vezes melhor, às vezes não, tá? Vai depender muito. Então eu vou dar um Ctrl R aqui, assim, ó. Aí, eu vou ter um controle absoluto. Vou deixar a bordinha mais forte aí, tá? O fundo lá, eu acredito que a gente não precisa mexer, deixei redondinho mesmo. E o restante tá muito legal, né? Vamos botar no modo renderizado aqui, ó. E tá um material branco. Como a cuia também é de porcelana, eu vou pegar aquele material que eu já tinha criado lá, né? Vamos lá para aquele material. Ó, não tem nenhum material aplicado nela. Então, vou clicar aqui na lista e eu posso pegar inox, madeira, porcelana, no caso, vou pegar esse porcelana aqui que é o branquinho. E aí a gente pode olhar já a nossa cuia. Tá vendo como ela fica parecendo real mesmo? Tá bem legal. Lembrando que eu estou aqui no render Eevee, tá? Se a gente colocar no Cycles, vai ficar mais bonito ainda. Vou salvar aqui antes de qualquer coisa, né? Porém, fica mais pesado, tá? No meu caso, eu posso pôr a GPU aqui, que fica mais... O Cycle fica com esse chuviscado, tá vendo? Se eu quiser, eu posso vir aqui no Viewport e diminuir, clicar esse denoise aqui, ó. O denoise, ele suaviza. Ele primeiro renderiza, depois suaviza. Aí fica bem legal já, né? O efeito aí, tá bom? Mas o Cycles é mais pesado. Pode deixar no Eevee mesmo, que ele já dá um reflexo legal. E é só a sombra dele que é mais feia um pouco. Dá para configurar para melhorar, tá bom? Fizemos aqui então um prato, fizemos um bowl, né? Então, esse tutorial aqui, a gente conseguiu fazer um prato, fizemos um bowl, fizemos o material deles dois, né? E vocês aprenderam uma série de técnicas aqui, tá, gente? Então, para não ficar tão longo, já estamos com mais de meia hora de tutorial, eu vou parar por aqui. Vocês vão ficar com exercício para fazer aí, modelar copos, modelar uma taça, se vocês quiserem tentar fazer a taça também. Mesma técnica que eu usei aqui para o bowl, principalmente, a taça, porque o prato a gente fez usando o Solidify, porque era tudo igual, né, dentro e fora, no caso. Agora, a taça, ela tem uma parte dentro que é mais grossinha, então não dá tão legal. Já essa técnica do bowl aqui dá mais certo, tá bom? Então fica essa lição. Modela copos, modela taças, uma vasilha, que depois a gente vai colocar uma vasilha aqui como se fosse uma fruteira para ter algumas frutas aí também. A gente vai modelar essas frutas, tá? Então é isso, né? Por hoje a gente vai ficar até aqui. Eu vou aproveitar aqui que a gente chegou no final do tutorial, eu vou ensinar para vocês como pegar uma coisa que está escondida e mostrar ela de volta. E eu vou fazer isso com o meu like. Lembra do nosso like? Olha o likezinho aí. Trouxe de volta o nosso like. Então já lembro vocês, se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu like, deixe seu comentário também, né? Fala aí se você conseguiu modelar utilizando essas técnicas. Enfim, deixa sua impressão aí desse tutorial, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.